Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade na área, mais uma vez. Queridos, voltamos para a segunda parte de logaritmo, aquela matéria tão temida pelos alunos e que na verdade nós estamos aprendendo que você pode conseguir fazer os exercícios de logaritmo, desde que você entenda a definição. Como se calcula um logaritmo, que foi a parte 1 da aula. Agora, nós vamos revisar esse conceito de como se calcula um log e começar a entender os corolários e as propriedades dos logaritmos. Então, vem comigo, vem ser feliz. Queridos, estou compartilhando a tela aí de log com vocês e vamos começar a nossa apresentação desse conteúdo muito importante nos vestibulares. Olha só. Bom, amores de My Life, este espetáculo de homem apresenta para você os conceitos de logaritmos. Bom, queridos, no primeiro pedacinho da aula, logaritmos parte 1, nós definimos o logaritmo como uma operação inversa da potenciação. Assim como tem a radiciação, também a potenciação admite como inversa o logaritmo. Lógico e evidente que isso é um operador. Agora, o resultado, o logaritmo, de fato, ele seria correspondente ao expoente em que devemos elevar uma determinada base para que o resultado seja, de fato, um número p, que seria o meu logaritmando. Então, a gente aprendeu a definir o log a partir de uma expressão, a partir de uma equação logarítmica que associa o log a uma potência, que seria isso aqui, ó, log de b na base a é x, então quer dizer que a elevado a x é b, ou seja, o a, que é a base, passa para lá tornando o x expoente, a elevado a x é igual a b. Lógico e evidente que nós definimos que num log de b na base a igual a x, o b é o logaritmando, o a é a base e o x é o resultado, ou seja, x vai ser o meu logaritmo. Na verdade, quando eu faço a leitura logaritmo de b na base a igual ao x, eu tenho que entender que a minha base a ela é positiva e diferente de 1, ou seja, o a é maior que 0 e diferente de 1. E também preciso compreender que o b, que seria o meu logaritmando, sempre vai ser positivo. Isso é o que nós definimos como condição de existência de logaritmo. E essa condição de existência de logaritmo que a gente precisa treinar, que a gente precisa aprender, que a gente precisa compreender para não ter dificuldade nas aplicações de logaritmo lá na frente. Então, é isso que a gente tem que interpretar, é isso que a gente tem que observar. Evidentemente, queridos, obviamente, que quando a gente define um logaritmo, a gente associa uma potência. Então, se 2 elevado a 3 é 8, quer dizer que o log de 8 na base 2 é 3. Se 4 elevado a 5 é 1024, quer dizer que o log de 1024 na base 4 é 5. E se 3 elevado a 4 é 81, quer dizer que o log de 81 na base 3 é 4. Essa associação, essa comparação, apesar de ser repetitiva, é importantíssimo para o nosso conhecimento de logaritmo. E aí, nós terminamos a aula aplicando a propriedade da definição, aplicando de fato o conceito de logaritmo. Nós calculamos, não vou repetir aqui a conta, evidentemente, que o log de 32 na base 2 é igual a 5. Por que a gente viu que o log de 32 na base 2 é igual a 5? Porque 2 elevado a 5 é 32. E a gente aprendeu, calculamos também o log de 625 na base 0,2. Se você recordar da aula, nós aprendemos que o log de 625 na base 0,2 equivale a menos 4. Nós já calculamos isso.
vimos a aplicação das propriedades, calculamos esses logs aí. Então, nós já sabemos calcular o log quando se tem bases iguais. Agora, quando não se tem, a gente precisa de outras formas, outros conceitos, outras propriedades. E nós vamos em busca dessa construção, desse raciocínio. Evidentemente que agora nós vamos definir algumas propriedades características da definição de logaritmo. E nós chamamos isso de corolários. Tiago, o que são corolários? São propriedades provenientes da definição do log. Querido, tudo que o Tiago estiver falando aqui vale para qualquer log de b na base a igual a x. Lembrando que o b, né, que é o logaritmando, tem que ser sempre positivo, ou seja, o b é maior que zero, e que a base a também tem que ser positiva, porém necessita ser diferente de 1. E eu vou apresentar no log de b na base a igual a x algumas definições, características da definição que nós vamos chamar de corolários. Bom, a primeira propriedade da definição quer dizer que o logaritmo de 1 em qualquer base numérica A sempre vai ser igual a zero. Então, eu estou falando que o log de 1 na base A sempre é igual a zero. Por que o log de 1 na base A sempre é zero? Porque todo número elevado a zero é igual a 1. Então, A elevado a zero vai ser 1. Então, se o log de 1 na base A é x, eu estou falando que A elevado a x é 1. Para ser 1, eu preciso que o x seja zero. Então, esse corolário, ele depende da sua definição do logaritmo e também das propriedades de potência. Nós afirmamos isso lá na primeira aula. O log está associado às definições e propriedades da potenciação, assim como também da radiciação. Então, o log de 1 na base A sempre vai ser igual a zero. Ah, Tiago, eu tinha que fazer uma conta lá no meio e falar que é log de 1 na base 2. Tinha que calcular o log de 1 na base 5. Não importa. Log de 1 na base 2 é zero. Log de 1 na base 5 é zero. Isso sempre vai ser repetido. Por isso, é um corolário. Por isso é importante. Corolários são propriedades provenientes da definição. Bom, o segundo corolário diz o seguinte, que o log de A na mesma base numérica A, seja ela qual for, sempre vai ser igual a 1. Então, eu estou afirmando que o log de um número A na mesma base numérica A é igual a 1. Por quê? Porque A elevado a 1 sempre é igual a A. É definição. Então, se eu falo que o log de A na base A é x, A elevado a x é igual a A. Eu preciso falar que o x é igual a 1. Então, por isso que o log de um número na mesma base numérica sempre é igual a 1. Log de 5 na base 5, 1. Log de 8 na base 8, 1. Log de 10 na base 10, 1. Não importa. O log de um número na mesma base numérica sempre vai ser igual a 1. Ai, professor, eu preciso decorar isso. Precisa. Porque é um corolário. É uma propriedade que vem da definição. Você não precisa perder tempo nessas continhas. Agora, claro que você precisa entender isso que o Tiago está te mostrando. Terceiro corolário. O logaritmo de uma potência k em qualquer base real e positiva sempre vai ser igual ao produto de seu expoente pelo logaritmo da base da potência. Ou seja, o que o Tiago está falando para você? Que o log de a elevado a k na base a sempre vai ser igual a k. Ué, Tiago, por quê? Porque eu não tenho a elevado a k? Eu quero isso na base a, então a elevado ao logaritmo vai ser igual a elevado a k. Então o logaritmo vai ser igual a k. Então eu preciso que você entenda isso. Quando eu tenho uma potência de um número na mesma base numérica, o log de um número na mesma base é 1. Como o expoente é k, 1 vezes k.
Então, log de A elevado a K na base A sempre vai ser igual a K. Sempre vai ser igual ao próprio expoente daquela potência. E isso também é propriedade da definição. Porque se eu falo que o log de A elevado a K na base A é igual a X, eu vou falar que A elevado a X é igual a A elevado a K. Bases iguais, expoentes iguais, X é igual a K. Então, a gente pode falar que o logaritmo de uma potência em qualquer base real sempre vai ser igual ao produto de seu expoente pelo logaritmo da base da potência, que seria 1. Então, 1 vezes kk. Beleza? Bom, quarta propriedade da definição e o último corolário. A demonstração até é bem complicadinha, que é por uma associação. Quando eu tenho uma potência de base A, e expoente log de B na base A, ó, eu tenho uma potência de base A e um expoente, né, dessa potência log de B na base A, o resultado sempre é igual a B. Ou seja, eu estou falando que o A elevado a log de B na base A é o próprio B. Por quê? Porque eu estou pegando a potência de base A e elevando ao log de B na mesma base A. O resultado sempre vai ser o logaritmando B. Então, A elevado ao log de B na base A é igual a B. Porque A elevado a B vai ser o log de B na base A. Essa seria a justificativa. Claro e evidente que você precisa guardar e precisa visualizar esses 4 corolários, essas 4 propriedades. Principalmente as 2 primeiras, que é da definição direta, de um raciocínio simples de entender e de compreender como se define o logaritmo. A terceira e a quarta propriedade já é uma visualização um pouquinho mais difícil, porque você precisa fazer comparações, principalmente a quarta, a terceira nem tanto. Mas guarda, porque isso é recorrente às vezes nos vestibulares e a gente perde tempo desnecessário. Então, a quarta propriedade da definição é muito importante para a gente. Então, a gente precisa deixar isso na nossa mente. Beleza? Então, tome nota, anota que isso vai cair na sua prova. Beleza? Tranquilo? Bom, evidentemente que quando a gente define esses corolários, a gente está definindo as propriedades que são provenientes da definição. Agora, nós precisamos entender algumas bases especiais. Bom, no nosso estudo do logaritmo, geralmente nós vamos trabalhar sempre com 2 bases características e são chamadas de bases especiais. Todo o estudo do logaritmo se baseou em 2 sistemas. O primeiro sistema, que é chamado de sistema decimal, é aquele que a base é o que nós chamamos de base 10. É o log de um número na base 10. E o outro, que para os vestibulares, né, que a gente tem na nossa região, para os vestibulares principais, talvez ele não vai ter tanta importância, mas se você for fazer exato, se você chegar lá na faculdade, ele vai ser, sem sombra de dúvida, o mais importante, é o logaritmo na base neperiana. O sistema neperiano é aquele onde o logaritmo vai ser colocado numa base do número de Neper. Então, o número neperiano é um número de base E. Nós vamos falar um pouquinho mais dele aqui. Então, nós temos 2 bases dentro do logaritmo que são chamados de bases especiais. A base 10 e a base neperiana, que é o número de Neper, que é o númerozinho E, valorzinho bem bonitinho. Bom, o primeiro sistema, que é o chamado logaritmo na base decimal, o logaritmo decimal, é aquele onde a base sempre vai ser o número 10. A gente escreve assim, ó, log de B na base 10 é x. Ou simplesmente log de B igual a x. Repara que quando não se coloca a base, fica subentendido que é o logaritmo primordial decimal.
ele é uma base especial, ele é muito importante. Então, log de B na base 10 é igual a x, ou simplesmente log de B igual a x. Então, se a gente não escreve a base, ou seja, se a gente omite a base, eu preciso que você entenda que essa base é uma base 10. Então, log de B igual a x, quer dizer que a log de B é na base 10. Então, eu ia falar que 10 elevado a x é igual a B. Então, seriam potências de 10. Potências de 10 é muito importante dentro da matemática. Por isso que o logaritmo decimal também é muito importante. Agora, uma das primeiras pessoas a escrever sobre logaritmo foi Nepper. E aí, né, em homenagem a ele, nós estudamos um logaritmo chamado de logaritmo neperiano. Agora, lógico e evidente que esse logaritmo neperiano foi escolhido como uma das bases principais do estudo do logaritmo, que é o logaritmo na base E, onde esse E é o número de Euler. O númerozinho de Euler, ele vale 2,7182 aproximadamente. Ele é um número irracional. Então, ele é um número muito grande, igual ao π. Então, esse número de Euler, ele vale aproximadamente 2,71. Agora, esse númerozinho de Euler, ele é base de estudos de logaritmos. Então, quando se tem log de B na base E igual a x, isso aqui, log de B na base E, é um logaritmo neperiano. Então, a gente pode chamar ele de logaritmo neperiano de B. Então, log de B na base E é a mesma coisa que logaritmo neperiano de B. Tem gente que chama esse ln, logaritmo neperiano, também de logaritmo natural. Também pode, não tem problema. Agora, lembre-se, o logaritmo neperiano é aquele logaritmo natural que é constituído na base E. Então, falar log de um número na base E é a mesma coisa que você vê logaritmo neperiano desse número. Então, fica subentendido o ln, que é um log na base E, onde esse E é um númerozinho de Euler. Agora, imagina você fazer uma conta na base E, hein? Poxa vida, hein? Seria bacana. Seria bem complicadinho. Só que esse log, ele é muito importante para quem vai fazer exatas lá na faculdade e vai aprender a calcular isso na calculadora científica. Mas os resultados, os padrões de resultados são maravilhosos. E é, sem sombra de dúvida, junto com o logaritmo na base 10, as bases mais recorrentes dentro do estudo logarítmico. Por isso que nós estamos definindo ela como bases especiais, como bases que a gente precisa saber, pelo menos, a sua definição e, principalmente, as suas representações. Beleza, queridos? Bom, o último item da aula, parte 2, são as propriedades operatórias dos logaritmos, que nós vamos guardar, que nós vamos decorar essas propriedades para, então, a gente aplicar isso em exercícios, que vai ser nas aulinhas de aplicações de log. Logaritmo, aplicações, parte 1. Logaritmos, aplicações, parte 2. E nós temos que saber. Bom, basicamente nós temos 3 propriedades operatórias. Lembre-se que nós estamos falando de logs. Então, a base, né, ela é positiva diferente de 1, e o logaritmando sempre vai ser positivo. Então, querido, quando eu tenho um log de P vezes Q na base A, vamos lembrar que a base A ela tem que ser positiva e diferente de 1. Né? Lógico. E que o P e Q tem que ser números positivos. Então, o log de P vezes Q na base A é o logaritmo do produto. E a gente pode falar que o logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos na mesma base numérica, conservando-se a base. Então, o log de um produto é a soma dos logs na mesma base.
Então, a gente pode falar que o log de P vezes Q na base A é igual ao log de P na base A mais o log de Q na base A. Repara que o produto virou o soma. Log de P vezes Q na base A é o log de P na base A mais o log de Q na mesma base A. Ai, Tiago, eu vou ter que decorar essa propriedade. Vai. Porque eu preciso entender que o log de um produto vai virar a soma dos logs. Então, log de P vezes Q na base A é o log de P na base A mais o log de Q na base A. Conserva-se a base e soma os logs. Simples assim. Ai, Tiago, de onde vem isso? Das propriedades da potência. Produto de potências de mesma base. Mantém a base e soma os expoentes. Aqui, eu estou falando que o log de um produto mantém-se a base e soma os logs. Olha que bonito. Se vale a ida, lá na potenciação, vale a volta no logaritmo. É simples. A segunda propriedade também é muito simples. Ela é chamada logaritmo do quociente, porque a escrita é isso aqui, ó, log de P sobre Q na base A. Então, é o logaritmo da divisão, logaritmo do quociente. O logaritmo do quociente entre dois números vai ser a diferença dos logaritmos desses números, mantendo-se, conservando-se a base. Então, o log de P sobre Q na base A vai ser igual ao log de P na base A menos o log de Q na base A. Então, o log de P sobre Q, que é uma divisão, vira uma subtração, vai ser log de P menos o log de Q. Lembrando-se de manter a base A. Conserva-se a base. Então, essa propriedade é uma propriedade oriunda da potenciação. Divisão de potências de mesma base. Mantém a base e subtrai os expoentes. Então, o log da divisão é a diferença dos logs, mantendo-se a base. Log de P sobre Q é o log de P menos o log de Q. Mantendo-se a base, se a base é A, conserva-se as bases A. Isso é importante, isso é propriedade de logaritmo. Nós temos que entender, nós temos que saber isso. E a terceira e última propriedade da aula é o logaritmo da potência, onde nós vamos aprender, onde nós vamos entender que o log de uma potência sempre vai ser igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base da potência. Conservando-se a base do logaritmo, evidente. Então, log de P elevado a K na base A vai ser K vezes o log de P na base A. Repara que o expoente vai multiplicando o log. Então, log de P elevado a K na base A é K vezes o log de P na base A. Isso é o que nós chamamos de potência de potência. Em uma potência de potência, mantém-se a base e multiplica os expoentes. O expoente está multiplicando, olha lá, K vezes o logaritmo. Então, quando eu tenho log de P elevado a K na base A, eu tenho que entender, eu tenho que compreender que o expoente vai multiplicando o log, vai ser K vezes o log de P na base A. Essas três propriedades são chamadas de propriedades operatórias, onde, dentro dessas propriedades operatórias, nós temos que saber usar essas propriedades para calcular logs que nós não conhecemos. Calcular logs que nós não temos a mínima noção de quanto é. E para a gente aplicar essas propriedades, para a gente aplicar as definições, nós vamos fazer mais uma aulinha apenas de aplicações de logaritmo. Nós vamos estudar aplicação de logaritmo, parte 1, aplicação de logaritmo, parte 2, porque são conceitos importantes que você vai entender
Porque logaritmo não é um bicho de 7 cabeças. A gente só precisa lembrar sempre a definição e andar sempre com essas propriedades operatórias na mente. Andando com isso na mente e entendendo as visualizações que vêm nos exercícios de aplicações agora, você com certeza vai aprender logaritmo. Beleza? Queridos, beijos do Titi e até a próxima aula, se Deus quiser. Bye, bye.